No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento, e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca, Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que tudo era bom. Gênesis, capítulo 1, versículos 1 ao 10. Tal passagem de Gênesis reforça o caráter tradicional da narrativa hebraica no que tange aos mitos cosmológicos criacionais. Assim como a ordem emerge do caos, o atual do virtual e o ser do devir, a Terra é formada a partir das águas, esse oceano primordial, sobre cuja face o próprio Deus pairava em espírito em seu labor primevo. Salta aos olhos, também, a separação empregada por Deus ao distinguir as duas águas mencionadas, as que ficam acima do céu, o firmamento, e as que ficam abaixo dele. É originado precisamente neste ponto o caráter da dualidade da água, refletido também na essência feminina, já comentado em diversos vídeos no canal, passando a haver um simbolismo tanto benéfico quanto maléfico representado nela. A água, ou os mares, para além de representar o próprio caos, a substância indiferenciada e sufocante, também é um símbolo de pureza, graças e bênçãos, conforme diz Titus Burckhardt em seu artigo sobre a sacralidade das águas. Abre aspas. Assim, também as fontes sagradas, que a Idade Média cristã conhecia em muitos lugares, lembravam principalmente a sacralidade da água. Elas recordavam que a água é uma imagem da graça, como também se depreende do simbolismo do batismo. O sagrado é o objeto de veneração e de temor. Ele é a imagem de algo eterno e, portanto, inviolável, e a inviolabilidade de que ele se beneficia é um reflexo disso. Era isso que tinha em mente São Francisco de Assis ao louvar os elementos em seu famoso Cântico do Sol. Da água, disse ele: louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã água, que é muito útil, humilde, preciosa e casta. Isto soa como uma alegoria puramente poética, mas refere-se a muito mais. A humildade e a castidade descrevem bem a característica da água, que em cursos d'água assume todas as formas, sem com isso perder a sua pureza. Há aí, contudo, também uma imagem da alma, que possui a faculdade de receber todas as impressões e seguir todas as coisas, e mesmo assim permanecer fiel à sua própria essência. Fecha aspas. Já quanto ao simbolismo maléfico da água, comentado com mais detalhes no primeiro vídeo desta série, é indubitável que, na relação entre os mares e Deus em seu exercício criativo, repete-se mais uma vez a luta contra o caos. A água, representante do eixo horizontal, da infinita indeterminação e do não ser pré-existente, é ordenada por Deus em seu logos criador, que representa o eixo vertical. O paralelismo não poderia ser mais claro. O Fiat Lux, o raio da manifestação divino, é ressoado no relâmpago das divindades tempestuosas de outras tradições, que submetem o dragão ou a serpente que habita nas águas, cujas ondas mimetizam o contorcer deste réptil. Batalha esta que finda no estabelecimento do ser, neste caso, a terra, a partir do cadáver do não-ser. Assim, também é inaugurada, com a água no horizonte e a terra no vértice, a relação entre a passagem volúvel do tempo e o polo inamovível do espaço, entre periferia e centro. Nisso também é expresso a figura de Deus como o arquiteto do universo, a qual, apesar de ser popularmente mais associado com a maçonaria, é presente desde a tradição platônica. Os dois instrumentos utilizados por Deus, o compasso e a régua, são justamente os signos técnicos que expressam como ele projetou o axis mundi da criação. Com o compasso, ele delimitou o círculo, o horizonte na face do abismo, conforme em Provérbios 8, versículo 27. E com a régua, ele firmou o eixo vertical da estabilidade, conectando as águas nos dois discos, acima e abaixo do firmamento. Quando Deus estabelece a criação,
Esta é circular, assim como o jardim do Éden, o qual deve ser cada vez mais retificado, conforme o simbolismo geométrico do Apocalipse de São João, onde a criação em círculo há de terminar como a cúbica Jerusalém celeste. Tal era o dever de Adão, o de podar o jardim, o de ao mesmo tempo atualizar o estado edênico e de impedir a entrada do mal por meio do conhecimento. Com a queda, Adão inverte tais encargos, deixando as torrentes do pecado inundarem o paraíso, amaldiçoando a terra e transformando-a num vale de lágrimas. Paradoxalmente, essa inundação faz os filhos de Eva vagarem pelos secos desertos de fora do jardim, dependentes do alívio provindo das águas do céu, a chuva. Mas mais uma vez, a dualidade aquosa viria a impor-se sobre o homem. As águas acima do firmamento, que refrigeravam a secura existencial, abririam seus fluxos em punição ao humano. Nesse sentido, o dilúvio seria também uma repetição da queda. Mais uma vez, a terra é inundada, a estabilidade é invadida pela desordem e o centro é perdido, ocasionando mais uma vez o vagar indefinido pela periferia. O significado do dilúvio é o do tempo devorando o espaço, da ordem degenerando em meio ao caos, de uma invasão das águas verticais ao eixo horizontal, de modo a dissolvê-lo para que ele possa ser purificado e renovado. O tempo é representado pelo número de dias e de noites em que a chuva persiste, 40 dias, o qual é repetido variadas vezes na tradição bíblica e cristã para representar uma persistência da temporalidade. A figura de Noé, descendente direto do ramo de Sete, terceiro filho de Adão e seu sucessor, emerge aqui como o primeiro navegador. Ao ser ordenado por Deus a construir a arca e a preservar os casais de animais e de sua família, Noé inaugura uma realidade na qual ele governa e comanda em nome de Deus, resguardando a criação enquanto permanece alheio à volatilidade do dilúvio, sendo a sua arca o único elo, a única ponte entre a criação e o divino. Ele projeta, constrói e capitaneia a arca, sendo o primeiro a estar sobre as águas, o primeiro talassocrata. E é após a sua missão ser cumprida que a aliança do homem com Deus seria novamente renovada, sob a égide de um dos símbolos mais bonitos da Bíblia, o arco-íris. Abre aspas. Vale a pena mencionar a associação que existe entre o simbolismo da arca e o do arco-íris, sugerida pela descrição na Bíblia do arco-íris que aparece no auge do dilúvio como prova da aliança entre Deus e as criaturas terrestres. Durante o cataclismo do dilúvio, a arca flutua no oceano das águas inferiores. Então o arco-íris aparece nas nuvens, na região das águas superiores, para significar o restabelecimento da ordem a partir do caos e a subsequente renovação de todas as coisas. A arca e o arco-íris formam uma relação estritamente análoga, inversa e complementar entre si. A forma convexa da arca é direcionada para baixo, a do arco-íris para cima, de modo que, ao se encontrarem, elas compõem as duas metades de uma forma circular ou cíclica que, na verdade, já estava completa no início do ciclo. Essa forma é a fatia vertical de uma esfera. Seu corte horizontal é representado pelo cinturão circular do paraíso terrestre, dividido por uma cruz formada pelos 4 rios que emanam da montanha polar. Fecha aspas. René Guénon, em O Rei do Mundo. Depois de Noé, no livro do Êxodo, também vemos outra figura do patriarca a sobressair-se sobre os mares, a reiterar a determinação do Espírito Divino sobre o indiferenciado. Tal personagem é Moisés, em cujo próprio nascimento o signo talassocrático já era patente. Seu nome, Moishe, significa aquele que veio das águas, em virtude de ele ter sido encontrado por sua mãe adotiva boiando dentro de um cesto sobre um rio. Ou seja, mesmo antes de iniciar-se como homem e profeta, Moisés já era destinado a estar acima das águas. São Gregório, em sua obra sobre a vida de Moisés, identifica em sua figura a alma que abandona as correntes turbulentas das paixões, ou seja, a forma de vida feminina, em direção ao nascimento masculino, representado na ascese e na mortificação. Isso é representado em sua bipartição icônica que realizou do Mar Vermelho, com a figura do cajado partindo as águas mais uma vez evocando a revelação vertical sobre a manifestação horizontal, com Moisés tendo o controle sobre os seus aspectos, algo que o faraó, por ser um soberano unicamente secular, não o tem, o que acaba o vitimando. Outro personagem bíblico também muito significativo em sua relação com o mar é o profeta Jonas, o qual recebe um comando de Deus para que pregasse na cidade assíria de Nínive
Tenta fugir da ordenança divina por meio de um barco, porém sofre um naufrágio e é engolido por um enorme peixe. O simbolismo do ventre da baleia, representado aqui pelo grande peixe, foi destrinchado por Joseph Campbell em sua obra O Herói de Mil Faces, na qual ele compara esse acontecimento com a entrada dentro de um templo, no qual o herói deve adentrar com sua alma, enquanto seu corpo físico fica do lado de fora, dando apenas a aparência da morte pelo fato de ter tentado superar o limiar, mas não o conseguido. O ventre do monstro, correlacionado com o útero do mundo, é o local de concentração e introspecção, onde o herói deve se auto-aniquilar e passar por uma metamorfose, a qual o possibilita entender a verdade do mundo e renovar a sua própria vida. E é na compreensão da vontade divina que Jonas sobrevive o tempo necessário dentro do peixe, unicamente para ser cuspido diretamente em Nínive, pronto para cumprir o seu chamado conforme Deus planejou. Mais uma vez, evocando a imagem do peixe, repetindo esta como uma força da natureza, como ocorre na história de Jonas, a mais famosa é a imagem do Leviatã, evocada no livro de Jó. O Leviatã pode ser representado tanto como um peixe, quanto como um réptil, uma serpente marinha ou um crocodilo, mas o simbolismo aqui é claro, o do monstro do caos, o dragão marinho das profundezas, que tanto impera sobre, quanto é ele mesmo o próprio abismo, cujo tamanho colossal ressoa a própria matéria, a natureza e o substrato a ser domado, preso ou transfigurado, o que há de ocorrer novamente no Apocalipse. Contudo, conforme já foi destrinchado no vídeo sobre o rei pescador, na tradição cristã, o simbolismo do peixe é majoritariamente benéfico, o que nos leva precisamente para a figura mais central de toda a existência, o próprio Jesus Cristo. Cristo, Deus e homem, o Verbo encarnado, a pessoa divina do Filho, é aqui, ao mesmo tempo, aquele que amalgama e transfigura todas essas espécies simbólicas que discutimos até aqui, a da luz e a da água, a do navegador e a do peixe, a da ponte e a do próprio Deus, além de também ser o elo imortal entre todas as profecias do Antigo e do Novo Testamento. Jesus Cristo, como Verbo encarnado, esteve sempre consubstanciado ao Pai, e por ele vieram todas as coisas, estando presente também na criação, na forma da sabedoria divina. O Logos, o Verbo, universalmente associado com o fogo, também está presente no Faça-se a Luz, as primeiras palavras entoadas por Deus Pai. Já no que tange à água, esse símbolo, em Cristo, é eucarístico. Ele é o que transforma a água em vinho nas bodas de Caná, assim como transubstancia o vinho na última ceia em seu próprio sangue. Sangue este que jorra de seu lado, juntamente com a água, quando São Longuinho o perfura com a lança, denotando sua natureza integralmente humana e integralmente divina. Para a samaritana no poço, entendendo-se aqui a mulher como a guardiã das águas inferiores, refletindo as que estavam abaixo do firmamento, Jesus diz a ela que a dará a água viva que a fará viver eternamente. Mais uma vez, atendo os discos aquosos inferior e superior por meio da sua verticalidade central. Cristo, indo além de Noé e de Moisés, é o talassocrata por excelência ao andar sobre as águas durante o Evangelho, símbolo maior de sua autoridade absoluta ante a criação. Os apóstolos, cuja compreensão meramente humana é limitada, não entendem aquela atitude, reservando-se ao medo de achar que aquele que lá estava não era o próprio Deus, mas sim um fantasma. Retomando o reinício do mundo com o dilúvio e a sua subsequente purificação pelas águas, trazendo-o de volta para a nova vida, Jesus nos traz a instituição do batismo, vinda de seu primo João Batista. O próprio Santo Agostinho compara o dilúvio de Gênesis com o batismo, pois assim como a terra emerge das águas primordiais, dando novamente bons frutos, a alma emerge santificada de tal sacramento, o qual consiste numa morte por afogamento, mas a qual é apenas temporária, com o irmão na fé renascendo para uma nova vida em Cristo. Já quanto ao peixe, animal esse que tem associação direta com o divino em várias tradições ao longo do globo, é também confundido com o próprio Cristo nas primeiras comunidades cristãs, as quais usavam o nome grego para peixe, Ictis, como um acrônimo para Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Jesus também operou o milagre da multiplicação dos peixes, o que também é uma metáfora para a Eucaristia, haja vista que o peixe também pode significar o corpo dele, que nutre e dá a vida.
Também não é coincidência que Cristo seja representado por uma ave aquática, o pelicano, num dos simbolismos mais bonitos da cristologia. Na imagética muito difundida, Cristo é associado ao pai pelicano, o qual, para dar de comer a seus filhos, ao perfurar a própria carne, faz jorrar o próprio sangue para alimentar a sua cria. Em certas versões, conforme é dito no livro O Bestiário de Cristo, tal sangue inclusive ressuscita a prole que havia morrido. Se confundem, nesse ato sacrificial, atributos muito caros à figura do Salvador, a sua autoimolação, o amor perante seus filhos e a garantia da nova vida a eles, sendo isso ao mesmo tempo uma metáfora tanto para a paixão de Cristo quanto para a Eucaristia. E é justamente apontado em primeiro pelo grande pelicano que Simão, o pescador, viria a ser tornado pescador de homens pelo próprio Cristo. Quando Simão é renomeado para Pedro, a pedra angular na qual Jesus construiria a sua igreja, a ele é delegado as chaves do céu, tornando-se o Pontifex, a ponte entre o céu e a terra, entre o material e o espiritual. Ora, melhor apóstolo não poderia ser escolhido, pois ali Jesus não determinava unicamente quem seria o primeiro Papa, mas simplesmente o capitão de sua barca até o dia em que ele voltasse. Pedro e seus sucessores, portanto, teriam a incumbência de pescar os homens para fora do mar da infidelidade e da desordem diluviana do mundo material, preservando, assim como fez Noé, os justos e a beleza da criação no interior da arca da igreja até o retorno do segundo Adão, que há de enfim derrotar o Leviatã na chegada do juízo final.